Bem, olá, tudo bem? Então nós vamos falar sobre transformações geométricas, começando aqui pelas transformações homotéticas, né? Então quem fala aqui é o professor Marcos, nós vamos falar sobre as transformações homotéticas, né? Vamos começar então falando do que se trata, né? Então o que são as transformações homotéticas? Uma transformação homotética nada mais é do que uma transformação geométrica que altera o tamanho de uma figura, mas mantém sua forma, né? Então toda a estrutura da figura é mantida, você realiza uma alteração nas dimensões da figura mantendo um padrão, mas você mantém a estrutura inicial que a figura possuía. Então a transformação homotética é uma transformação geométrica que altera o tamanho de uma figura multiplicando suas dimensões por um valor k fixo, né? Mas mantém a forma, quer dizer que todas as dimensões da figura são multiplicadas por o mesmo valor k, mas você mantém a forma inicial da figura. Isso significa que os ângulos permanecem inalterados e as proporções entre as dimensões da figura são preservadas, né? Então nós temos essa característica aí para a definição, o conceito do que é transformação homotética. Precisamos saber também que existem classificações das transformações homotéticas e essas classificações são 3, mas nós vamos aqui focar apenas em 2 dessas 3 classificações. A primeira delas, né, a primeira transformação homotética que nós podemos realizar em uma figura é a expansão ou aumento da figura. Isso vai ocorrer, né, quando nós tivermos um fator de multiplicação k, cujo módulo será maior que 1, né? Então, se nós multiplicarmos as dimensões da figura por um valor cujo módulo é maior que 1, nós teremos uma transformação classificada como expansão ou aumento da figura. Chamaremos de aumento. Uma outra forma de transformação homotética, outra classificação é a identidade. Não trataremos porque é a forma mais simples, né, de transformação homotética, que é quando o fator de multiplicação é 1. Você mantém a estrutura idêntica da figura inicial. Finalmente, nós teremos uma outra classificação da transformação homotética, que é a contração ou redução da figura, e neste caso nós teremos um valor k, cujo módulo será menor que 1, né? Então nós realizaremos uma redução das dimensões da figura por o mesmo número k, cujo módulo é menor que 1, reduzindo assim o tamanho de todos os lados na mesma proporção. Aqui nós temos uma situação, né? E aqui nós podemos observar que não há uma ampliação, não há uma transformação homotética. Isso é facilmente observado porque nós temos aí duas figuras planas, né, dois retângulos A e B. Da figura A para a figura B não há uma ampliação, porque nós observamos que um dos lados da figura, apesar de ser dobrado, né, inicialmente valia 5 na figura A, os lados superior e inferior. Na figura B, se nós observarmos, ele valerá 8, né? Então, não há uma multiplicação por um número aí que se repita na outra dimensão. Nós vemos que os outros dois lados da figura A medem 2 e da figura B também mede 2, né? Nos outros dois lados, então nós não temos aqui uma ampliação da figura. Já no exemplo seguinte, nós observamos que as figuras C e D, né? Se você observar bem, há uma ampliação por 2, porque na figura C você tem duas dimensões aí, dois lados que medem 2 e outros dois lados que medem 5. Se você observar na figura D, os dois lados que medem 2 na figura C e na figura D medem 4, e os dois lados que medem 5 na figura C, na figura D medem 10, né? Então nós temos um fator de multiplicação que transforma a figura C na figura D, que é o fator 2. As dimensões da figura C multiplicadas por 2 resultam na figura D. Então nós temos aqui uma transformação homotética, que é uma transformação de ampliação por 2. Temos aqui também um exemplo de transformação homotética agora de redução por meio, né? Se você observar as dimensões da figura inicial, ela sofre, né, uma alteração sendo dividida por 2 em cada uma das suas dimensões, resultando na figura 2, né? Então nós temos aqui um claro exemplo de redução por meio. Vamos realizar essas operações, né, de
transformações homotéticas no plano cartesiano. Então vamos observar quais que são os processos que devem ser realizados para determinar uma figura, para determinar que uma figura sofra uma transformação homotética no plano cartesiano. Quais são os processos que devem ser realizados para realizar uma transformação desse tipo no plano cartesiano? Então, para realizar uma ampliação de uma figura poligonal no plano cartesiano, basta os seguintes processos. Primeiro, multiplicamos as coordenadas dos vértices da figura inicial pelo valor k, que é o fator, de transformação. E depois, nós ligamos os pontos encontrados, formando o polígono ampliado, no caso da ampliação, certo? E no caso da redução, nós vamos ver que o processo é idêntico. Então, temos aqui um triângulo, que é uma figura inicial, um triângulo ABC, conforme a figura. As coordenadas são facilmente determinadas na figura, O vértice A tem coordenadas 1, 1, o vértice B tem coordenadas 2, 3 e o vértice C tem coordenadas 4, 2. Então, seguindo o processo que foi falado, para realizarmos uma ampliação dessa figura no plano cartesiano, basta multiplicarmos essas coordenadas por 2, uma ampliação por 2, obtendo as coordenadas. No caso aqui, queremos realizar uma ampliação por 3, Como queremos realizar uma ampliação por 3, então vamos multiplicar as coordenadas por 3. Então, a coordenada A, que era 1, vai virar 3, 3. A coordenada B, que era 2, 3, vai virar 6, 9. E a coordenada C, que era 4, 2, vai virar 12, 6. Então, obtemos como resultado a seguinte ampliação, que é esse triângulo aí, cujos vértices agora são 3, 3, 6, 9 e 12, 6, Então, esse é o resultado. Então, é muito simples realizar uma ampliação no plano cartesiano. Basta multiplicar as coordenadas dos vértices do triângulo inicial, obtendo as coordenadas do triângulo seguinte. Então, aqui nós observamos as duas figuras, A figura inicial e a figura ampliada do plano cartesiano. Para realizar contração ou redução no plano cartesiano, o processo é muito parecido com a ampliação. Então, primeiro passo que nós devemos dar é multiplicar as coordenadas dos vértices da figura inicial pelo fator k de multiplicação. Feito isso, basta ligar os pontos encontrados formando o polígono reduzido. Então, nós temos aqui uma figura inicial, um retângulo ABCD, e queremos realizar uma redução por meio, no plano cartesiano. Então, basta pegar as coordenadas dos vértices, multiplicar as coordenadas por meio e obtendo assim as coordenadas do novo retângulo, que será a redução desse retângulo inicial. Claramente as coordenadas são essas aqui: A 4, 4, B igual a 4, 6, C igual a 8, 6 e D igual a 8, 4. Então, realizando o processo dito inicialmente, nós determinaremos os vértices, E 2, 2, F 2, 3, G 4, 3 e H 4, 2, que são os vértices, do retângulo reduzido desse, obtendo o seguinte resultado. Então, nós temos esse retângulo aqui, sendo a redução do retângulo mostrado anteriormente, Aqui agora as duas figuras destacadas, o retângulo ABCD, e o retângulo EFGH, sendo a redução do retângulo ABCD. Então, vamos falar agora finalmente sobre a relação que existe entre a área de uma figura poligonal após uma transformação homotética, Então, quando você tem uma figura inicialmente e quando você realiza uma transformação de ampliação homotética, que é de ampliação ou de redução da figura, você observa um padrão de comportamento em relação à área, da figura que sofreu a transformação homotética. E é isso que nós vamos discutir agora. Então, existe uma relação entre a área de uma figura poligonal e a área de sua transformação homotética. E a relação é a seguinte, Se L é a área de uma figura poligonal e L' é a área da transformação homotética por K, então a razão entre L' e L é igual a K elevado a 2. Então, nós temos essa relação aqui. L' sobre L igual a K ao quadrado. Então, vamos realizar o seguinte exemplo, Sabe-se que a área de um triângulo ABC é igual a 1,5 unidade de área. Qual é a área da ampliação por 2 de ABC?
Então temos que K é igual a 2 nesse caso, porque estamos realizando uma ampliação por 2 e a área da figura inicial é 1,5. Então, utilizando a relação L' sobre L igual a K ao quadrado, temos que L' vai ser L vezes K ao quadrado, que é 1,5 vezes 4, 2 ao quadrado é 4, e obtemos assim que a área, então, do triângulo ampliado vai ser igual a 6 unidades de área. Muito obrigado por acompanhar. Então, essa foi a nossa aula sobre transformações homotéticas. Grande abraço e até a próxima.